Olá pessoal, então nesse vídeo a gente vai tentar responder a pergunta do vídeo anterior que questionava se a Petrobras estava quebrada após a Lava Jato ou se estava próxima de quebrar após a Lava Jato. Bem, todos os indicadores do período a partir de 2014 demonstram que não, que a Petrobras é uma empresa sólida, ela sempre foi uma empresa sólida, de patrimônio, de equipamentos, prédios, entre outros patrimônios físicos, concretos, muito grande, também com muitas reservas de petróleo espalhadas aí pelo país, as camadas do pós-sal, inclusive nesse período também foi descoberto o pré-sal, que boa parte dessas reservas seriam para a Petrobras. Então, assim, a Petrobras ela sempre teve recursos, o ciclo operacional dela nesse período, mesmo nesse período de maior turbulência, ele sempre foi positivo e a empresa ela tinha capacidade, fazendo algumas adaptações, de pagar, de honrar com seus compromissos a curto e médio prazo. Então, assim, a princípio, olhando os dados da Petrobras e olhando a situação da empresa, a força que a empresa tem no mercado, a gente percebe que a empresa perdeu mais com imagem, com a dificuldade de crédito devido à questão da corrupção mesmo que ocorreu dentro da empresa nesse período, mais voltada a investimento do que a capacidade operacional prática de atuação da empresa e, portanto, a capacidade também de geração de recursos para efetuar os seus pagamentos e honrar com seus compromissos. Então a Petrobras ela não esteve quebrada de maneira nenhuma e também esteve muito longe de ser uma empresa com a dificuldade financeira que a mídia tentava passar para a sociedade brasileira. A Petrobras ela tem um patrimônio muito grande, tanto um patrimônio material de prédios, equipamentos, entre outros, quanto um patrimônio também imaterial. A Petrobras foi a primeira empresa do mundo a explorar petróleo em águas superprofundas. Então ele tem um grande conhecimento técnico nesse tipo de exploração. E é uma das empresas que produz petróleo, extrai esse petróleo dessa profundidade a um custo menor hoje no mundo. A Petrobras ela consegue extrair do pré-sal hoje a praticamente o valor ali de $9 o barril, o que é um valor muito baixo para uma exploração em uma profundeza tão grande. Além disso, as atividades da Petrobras elas continuaram normalmente mesmo após a Lava Jato. A empresa continuou vendendo seus produtos, extraindo seu petróleo, aumentando a sua capacidade de exploração com os investimentos que foram realizados anteriormente e, a partir disso, também a distribuição do petróleo e seus derivados. Então, assim, a perda foi mais na imagem e com relação às ações mesmo, do que, na verdade, no ciclo produtivo da empresa, que continuou positivo no decorrer de todo esse tempo. As oscilações de valor de mercado e com relação ao empréstimo, dificuldade de crédito, elas influenciam mais nessa questão dos investimentos e dos acionistas. Uma diferença de uma empresa privada para uma empresa pública é que uma empresa pública, os investidores eles têm praticamente uma garantia de que essa empresa ela vai honrar com seus compromissos, porque ela tem muitas saídas que uma empresa privada ela não teria, como, por exemplo, pegar aportes com o governo federal, crescer esses números de ações através de debêntures, que outras empresas também têm a possibilidade de fazer, mas com uma empresa como a Petrobras é muito mais seguro um investidor ele investir em debêntures da Petrobras do que de outras empresas, porque a Petrobras o risco acaba sendo mínimo. A possibilidade do Estado também ajudar a empresa, se a empresa estiver em um momento de crise, emitindo títulos da dívida vinculados às ações da empresa. Todas essas possibilidades eles trazem um leque para a administração da Petrobras poder obter recursos de curto e médio prazo. Então, a diferença principal de uma empresa pública é que uma empresa pública, no caso da Petrobras, por exemplo, que é uma empresa pública, mas de economia mista, onde o governo ele detém a maior parte das ações, é que o acionista, na hora que ele vai investir, ele tem que ter duas coisas na cabeça dele. Primeiro, que essa empresa ela é uma empresa de maioria das ações do povo daquele país. Então, se essa empresa, a maioria dela pertence ao povo daquele país, as ações dessa empresa elas têm que estar de acordo com as necessidades do povo daquele país. Isso, para o mercado, é algo negativo, porque o mercado ele quer lucro. Então,
independente de se a empresa é uma empresa com a maioria das ações do povo, ela quer lucro, e isso para o mercado ela vê como uma intervenção do Estado na empresa, o que para ela é ruim, porque não vai visar só lucro, vai visar também a questão da sociedade, o papel da sociedade, se isso é bom ou não para a sociedade. Já o aspecto positivo de um investidor acionista investir em uma empresa pública é que dificilmente essa empresa ela vai quebrar e acabar no mercado, suas ações desvalorizarem a ponto de não ter mais nenhum valor, como aconteceu, por exemplo, com as empresas do Eike Batista. Por exemplo, porque essa empresa ela tem um aporte ali do governo federal. O governo federal, normalmente essas empresas também são empresas estratégicas para o Estado, então o governo ele não tende a deixar essa empresa quebrar. Então o governo ele vai ajudar, ou emitindo papel da dívida, emitindo debêntures, ou vai criar alguma forma de poder fomentar essa empresa se ela tiver com dificuldades financeiras e para ela poder sanar suas dívidas de curto e médio prazo. Normalmente é essa a lógica do mercado acionista. Esse fator, então, de uma certa segurança em investir numa empresa pública, ele pode ser observado a partir do momento que você avalia que, mesmo com todos os problemas que a Petrobras teve, as ações da Petrobras ela ainda estavam num valor superior, o valor de mercado da Petrobras ele ainda estava superior ao valor de mercado da empresa no período de Fernando Henrique, por exemplo. Quando o Fernando Henrique saiu do governo, a Petrobras ela valia na faixa de 53, 54 bilhões de reais. Nesse período de maior turbulência da Lava Jato, de maior turbulência e perda de ações da Petrobras, ela ainda estava valendo mais de 100 bilhões de reais. Então a gente vê que a empresa ela teve um crescimento, mesmo com todos esses problemas, a empresa ela teve um crescimento muito grande de valor, estando longe de ser quebrada. Então é até uma falácia você dizer que uma empresa como a Petrobras ela estava próxima de quebrar, tendo um valor de mercado de 100 bilhões de reais. E também aquela falácia que foi repassada de que o PT quebrou a Petrobras também, ela acaba sendo um contrassenso, já que a empresa, mesmo com todos esses problemas gerados e mesmo com todos esses aspectos de Lava Jato, perda no valor do petróleo, a questão do aumento do dólar, a empresa ela ainda vale o dobro do que ela valia em 2003. Então a empresa, na verdade, ela ganhou valor nesse tempo. Claro que ela teve valor muito mais alto nesse período, mesmo com todos esses problemas gerados, especulação, rebaixamento artificial do petróleo, né, que diminui muito o valor das ações de todas as empresas desse ramo. Nesse período de 2014 a 2016, todas as empresas do ramo perderam valor de mercado, né? Mas a Petrobras ainda continuava muito sólida e muito forte no mercado de petróleo, e é um contrassenso dizer que a Petrobras estava quebrada depois de 2014 e principalmente que o PT quebrou a Petrobras, já que nos governos do PT, com todos esses problemas, ao final do governo do PT, que foi o período mais conturbado para o país e para a Petrobras ainda valia o dobro do que valia durante o governo de Fernando Henrique e ao final do governo de Fernando Henrique. Então, para ficar mais claro no que aconteceu, a gente tem que explicar também o contexto desses acontecimentos, não é? Não é dizer que a Lava Jato ela gerou um impacto na Petrobras, de forma que a Petrobras ela ficou sem nenhum recurso para poder pagar as suas dívidas e que a Petrobras estava quebrada por causa da Lava Jato. Longe disso. Os impactos gerais, segundo a própria Lava Jato e o Ministério Público, com relação a opções que ocorreram na Petrobras, isso está na faixa de uns 19 bilhões durante todos esses anos, de 2002 até 2015, mais ou menos, que foi o período que foi investigado. Então, nesse tempo todo, o investimento anual da Petrobras, investimento mesmo em obras, em atividades, em plataformas, em refinarias, ultrapassava fácil ali a faixa dos 150 milhões de reais e até mais do que isso nos anos posteriores à descoberta do pré-sal, muito mais do que isso. Então isso não corresponde anualmente nem a 0,5% dos investimentos gerados em obras por parte da Petrobras. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, a gente tem que avaliar as coisas profundamente, de acordo com o seu contexto, para não poder criar conclusões precipitadas. 19 bilhões
em um primeiro momento é um número muito significativo, é um recurso muito grande que tirou dos cofres públicos, obviamente, mas a gente tem que ver o tamanho da empresa. A Petrobras é uma empresa muito grande, então o número de recursos investidos ali, essa comparação ela tem que ser feita sempre de uma forma relativa, de acordo com os recursos que foram utilizados ali para investimento. Então, esse impacto, de forma geral, de acordo com os recursos gerais da Petrobras, ele não é um impacto que possa quebrar a empresa de maneira nenhuma, muito longe disso. Certamente o fator Lava Jato, nesse caso, ele gerou um resultado muito menor para a Petrobras do que a perda artificial do preço do petróleo, por exemplo, naquele período. Que o petróleo saiu em 2014, ali no começo de 2014, de mais de 100 dólares para pouco mais de 30 dólares 4, 5, 6 meses depois. Então, esse tipo de ação, essa queda artificial criada pelos Estados Unidos e pela Arábia Saudita para influenciar países como o próprio Brasil, que tinha acabado de descobrir o pré-sal, a Venezuela, a Rússia, por exemplo, ela gera um impacto financeiro muito mais negativo e também no valor das ações dessas empresas no mercado internacional muito mais negativo do que uma Lava Jato, por exemplo. Que o impacto ele dilui durante vários anos e isso acaba sendo um pouco menor do que o impacto que vem de uma hora para outra, como o caso da perda das ações da Petrobras, por exemplo, devido à queda do valor do petróleo, que foi de uma hora para outra. Em 6 meses, o preço do petróleo despencou e caiu praticamente a 30% do valor de que ele tinha no mercado 6 meses antes. Então, isso sim gera um resultado muito negativo para a empresa, e todas as empresas do ramo de petróleo no mundo perderam muito valor nesse momento. E a gente pode reparar que o valor perdido pela Petrobras, em comparação com essa empresa, ele é muito parecido. Nesse caso, a gente pode perceber que a Lava Jato ela impactou muito na Petrobras, ela impactou muito nos seus investimentos, mas as outras empresas acabaram perdendo uma quantidade de valor de ações assim, bem próxima da Petrobras, devido ao valor de mercado, né? Devido a essa questão do valor do petróleo ele ter caído muito nesse período. Como já se sabia no mercado que essa queda ela era momentânea, poderia durar alguns anos, mas que os preços do petróleo eles não iriam se manter nesse valor tão baixo durante muito tempo, né? Porque era uma questão de interesse ali na geopolítica internacional. Então, quando os preços do petróleo voltassem aos patamares médios que é esperado ir no mercado internacional, que é na faixa de mais ou menos os 80 dólares, que é o valor que ele está atualmente, certamente a Petrobras, como as outras empresas do mercado de petróleo, iriam começar a angariar recursos novamente, iriam voltar aos seus patamares anteriores a essa queda do valor de petróleo. A Petrobras iria recuperar o seu valor de mercado como está recuperando, e o valor das suas ações também. Então, assim, foi um movimento mais do mercado, de acordo com o contexto do valor do petróleo do momento, do que algo de má administração, de a empresa foi quebrada devido à má administração de um determinado grupo político. De forma geral, diferentemente do que a mídia corporativa quer passar, foi isso que aconteceu na Petrobras durante esse período. Então, assim, a Petrobras estava longe de ser quebrada. Essa é a conclusão que a gente chega de acordo com as fontes que utilizamos. E no próximo vídeo a gente vai discutir um pouquinho a respeito da administração do Michel Temer, da Petrobras, né? E o Pedro Parente, as ações que ele tem tomado, que acabaram gerando os resultados aí dessa greve geral dos caminhoneiros. E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso no decorrer dos próximos vídeos. Muito obrigado e se inscreva no nosso canal no YouTube.